Capítulo 1 A Princesa e a Bruxa. Sophie vinha esperando a vida inteira para ser raptada. Naquela noite, porém, todas as outras crianças de Gavaldon contorciam-se em suas camas. Se o diretor da escola as levasse, elas não voltariam. Jamais poderiam viver uma vida plena. Nunca mais viriam suas famílias. Naquela noite elas sonhavam com um ladrão de olhos vermelhos e corpo de fera, que vinha arrancá-las de seus lençóis e sufocar seus gritos. Sophie, por sua vez, sonhava com príncipes. Ela chegava a um castelo onde um baile estava sendo oferecido em sua homenagem. No salão havia 100 pretendentes e nenhuma outra garota à vista. Ali, pela primeira vez em sua vida, havia garotos que a mereciam, ela pensava enquanto caminhava. Cabelos sedosos e fartos, músculos rijos sob a roupa, pele macia e bronzeada, belos e atenciosos, como príncipes deviam ser. Contudo, assim que ela se aproximou de um deles, que lhe parecia melhor que os outros, de olhos azuis e cabelos louros esbranquiçados, aquele que lhe dava uma sensação de felizes para sempre, um martelo irrompeu nas paredes do quarto e estilhaçou seus príncipes. Os olhos de Sophie abriram-se para a manhã. O martelo era real. Os príncipes não. Pai, se eu não durmo por 9 horas meus olhos ficam inchados. Todos estão tagarelando, dizendo que você será levada este ano, disse seu pai, enquanto pregava uma tábua na janela do seu quarto, já totalmente escondida por trancas, estacas e parafusos. Disseram-me para cortar seus cabelos e enlamear seu rosto, como se eu acreditasse nesse disparate de conto de fadas. Mas ninguém vai entrar aqui esta noite. Isso é certo. Ele deu uma martelada ensurdecedora como exclamação. Sophie esfregou as orelhas e franziu o rosto para a janela que, antes tão adorável, assemelhava-se agora a algo que podia ser visto no covil de uma bruxa. Cadeados. Por que ninguém pensou nisso antes? Não sei por que todos estão achando que é você, ele disse, com os cabelos grisalhos molhados de suor. Se a bondade que o diretor da escola quer, ele levará a filha de Gunilda. Sophie ficou tensa. Belle. Aquela sim é uma criança perfeita, ele disse. Ela leva almoço feito em casa para o pai, lá no moinho. E dá as sobras para a pobre velha da praça. Sophie percebeu o tom na voz do pai. Ela nunca tinha feito uma refeição para ele, nem mesmo depois que sua mãe morreu. Naturalmente, tinha bons motivos, o óleo e a fumaça entupiriam seus poros, porém, ela sabia que aquela era uma questão delicada. Não que o pai tivesse passado fome. Em vez disso, ela havia oferecido suas comidas favoritas, purê de beterrabas, brócolis ensopado, aspargos cozidos, espinafre no vapor. Ele não tinha virado um balão como o pai de Belle, exatamente porque ela não levava fricassé de carneiro e soufflé de queijo para ele no moinho. Quanto à pobre mendiga da praça, aquela velha encarquilhada, apesar de alegar fome dia após dia, ela era gorda. E se Belle tivesse algo a ver com isso, então ela não era nem um pouco boa, e sim capaz da pior espécie de maldade. Sophie retribuiu o sorriso do pai. Como você disse, um disparate. Ela saiu rapidamente da cama e bateu à porta do banheiro. Observou o próprio rosto no espelho. Seu rude despertar já tinha surtido efeito. Seus cabelos dourados até a cintura não estavam brilhantes como sempre. Seus olhos verdes, cor de jade, pareciam desbotados. Os lábios vermelhos estavam ligeiramente ressecados. Até sua pele de pêssego tinha ficado opaca. No entanto, ainda parecia uma princesa, ela pensou. Seu pai não conseguia ver quão especial ela era, mas a mãe tinha visto. Você é linda demais para este mundo, Sophie, dissera ela, entre seus últimos suspiros. Sua mãe tinha ido para um lugar melhor, e agora ela também iria. Naquela noite, ela seria levada para a floresta. Naquela noite, começaria uma nova vida. Naquela noite viveria o seu conto de fadas. E agora ela precisava estar vestida a caráter. Para começar, passou ovas de peixe no rosto, pois apesar de terem cheiro de chulé, elas preveniam manchas.
Então massageou-se com pasta de abóbora, enxagou-se com leite de cabra, e mergulhou o rosto em uma máscara de melão e gema de ovo de tartaruga. Enquanto esperava que a máscara secasse, Sophie folheou um livro de contos de fadas e deu uns goles em um suco de pepino, para manter a pele macia e hidratada. Pulou para sua parte predileta da história, na qual a bruxa malvada descia rolando pela colina em um barril espetado com pregos, até que restava apenas a sua pulseira, feita de ossinhos de meninos. Olhando para a pulseira repulsiva, Sophie começou a divagar, até que seus pensamentos chegaram a pepinos. E se não houver pepinos na floresta? E se as outras princesas tiverem acabado com o estoque? Nada de pepinos. Ela murcharia, secaria, ela. Flocos de melão seco caíram na página. Ela virou-se para o espelho e viu sua sobrancelha franzida de preocupação. Primeiro, o sono arruinado, agora, as rugas. Nesse ritmo, ela pareceria uma bruxa até a tarde. Relaxou o rosto e afastou qualquer pensamento sobre legumes. Quanto ao resto do ritual de beleza de Sophie, seria suficiente para preencher uma dúzia de livros de contos de fadas, basta dizer que estavam incluídos penas de gansos, batatas em conserva, cascos de cavalo, creme de castanha e um pequeno frasco de sangue de vaca. Depois de 2 horas de rigorosos cuidados, ela saiu de casa usando um jovial vestido rosa, saltos cintilantes de vidro, e cabelos impecavelmente trançados. Ela só tinha mais um dia antes da chegada do diretor da escola, e planejava usar cada minuto para lembrá-lo do porquê de ser ela, e não Belle, nem Tabita, ou Sabrina, ou qualquer outra impostora, quem deveria ser levada. A melhor amiga de Sophie vivia em um cemitério. Por abominar coisas fúnebres, cinzentas e mal iluminadas, era de esperar que Sophie preferisse encontrá-la em seu chalé, ou que procurasse uma nova melhor amiga. Em vez disso, todos os dias da semana ela havia subido o Graves Hill até a casa que ficava no topo, cautelosa para manter um sorriso no rosto, já que essa era, afinal de contas, a finalidade de uma boa ação. Para chegar lá ela precisava andar quase 2 quilômetros, desde os chalés iluminados da beira do lago, com telhados verdes e pequenas torres ensolaradas, até as bordas sombrias da floresta. Sons de marteladas ecoavam pelas ruas, enquanto ela passava por pais que lacravam portas com tábuas, mães que estufavam espantalhos, meninos e meninas debruçados em varandas, com o nariz mergulhado em livros de contos de fadas. A última visão não era incomum, pois as crianças de Gavaldon faziam pouca coisa além de ler seus contos de fadas. Contudo, hoje Sophie notava os olhos frenéticos, percorrendo cada página, como se a vida deles dependesse disso. 4 anos antes, ela tinha visto o mesmo desespero para evitar a maldição, porém, naquela ocasião, não tinha sido a sua vez. O diretor da escola só levava os que já haviam passado de 12 anos, os que já não podiam disfarçar-se de crianças. Agora sua vez tinha chegado. Enquanto esforçava-se para subir Graves Hill com um cesto de piquenique na mão, Sophie sentiu suas coxas queimando. Será que essas andanças morro acima tinham engrossado suas pernas? Todas as princesas dos livros de histórias tinham as mesmas proporções perfeitas, e coxas grossas eram tão improváveis quanto um nariz adunco ou pés grandes. Angustiada, Sophie distraiu-se contando suas boas ações do dia anterior. Primeiro, ela havia alimentado os gansos do lago com uma mistura de lentilhas e alho poró, um laxante natural para compensar o queijo atirado por crianças estúpidas. Depois, doou loção facial caseira de capim-limão ao orfanato da cidade, pois, conforme ela insistiu a benfeitora confusa, cuidados apropriados com a pele são a maior de todas as boas ações. Por fim, ela havia colocado um espelho no banheiro da igreja, para que as pessoas pudessem regressar aos bancos em sua melhor aparência. Isso seria o suficiente? Competiria com assar tortas caseiras e alimentar as mendigas da praça? Seus pensamentos desviaram-se nervosamente para os pepinos. Talvez pudesse levar um suprimento escondido para a floresta. Ainda havia tempo de sobra para fazer as malas antes do anoitecer. Mas pepinos eram pesados, não? Será que a escola mandaria carregadores? Talvez ela devesse espremê-los antes.
Onde está indo? Sophie virou-se. Hadley sorriu para ela, com seus dentes de coelho, e claríssimos cabelos ruivos. Ele não morava nem perto de Graves Hill, mas tinha adquirido a mania de ficar espreitando-a, a qualquer hora do dia. Ver uma amiga, disse Sophie. Por que você é amiga da bruxa? Perguntou Hadley. Ela não é uma bruxa. Ela não tem amigos e é esquisita. Isso faz dela uma bruxa. Sophie conteve-se para não dizer que isso fazia de Hadley um bruxo também. Em vez disso ela sorriu, para lembrá-lo de que já havia feito uma boa ação por suportar sua presença. O diretor da escola vai levá-la para a escola do mal, ele disse. Então você precisará de um novo amigo. Ele leva 2 crianças, disse Sophie, cerrando o maxilar. Ele levará Belle para outra escola. Ninguém é tão boa quanto Belle. O sorriso de Sophie evaporou. Mas eu serei seu novo amigo, disse Hadley. Estou cheia de amigos no momento, Sophie retrucou. Hadley ficou vermelho como um pimentão. Ah, certo, eu só pensei, ele desapareceu, como um cachorro que recebeu um chute. Sophie ficou olhando os cabelos desgrenhados descendo o morro. Ah, agora você realmente estragou tudo, ela pensou. Meses praticando boas ações e sorrisos forçados, e agora você estragou tudo por causa dessa tampinha do Hadley. Por que não fazê-lo ganhar o dia? Por que não responder apenas eu ficaria honrada em ser sua amiga, e dar ao idiota um momento do qual se lembraria por anos? Ela sabia que seria a coisa prudente a fazer, já que o diretor da escola devia estar julgando-a atentamente, assim como Papai Noel na véspera do Natal. No entanto, ela não conseguia. Ela era linda. Hadley era horrível. Só uma vilã o iludiria. O diretor da escola certamente entenderia isso. Sophie abriu os portões enferrujados do cemitério e sentiu o mato arranhar suas pernas. Lá no alto as lápides mofadas despontavam, a esmo, de dunas de folhas mortas. Espremendo-se por entre tumbas escuras e galhos secos, Sophie seguiu contando as fileiras cuidadosamente. Ela nunca tinha visto a sepultura da mãe, nem no enterro, nem veria hoje. Ao passar pela 6ª fileira, ela grudou os olhos na bétula, e lembrou a si mesma de onde estaria no dia seguinte. No meio do ajuntamento mais volumoso de sepulturas, ficava o número 1 da rua Graves Hill. A casa não tinha tapumes como os chalés perto do lago, mas nem por isso era mais convidativa. Os degraus que subiam à varanda reluziam pelo verde do limo. Bétulas e vinhas mortas serpenteavam-se ao redor da madeira escura e do telhado torto, preto e fino, que lembrava um chapéu de bruxa. Ao subir os degraus rangentes da varanda, Sophie tentou ignorar o cheiro, uma mistura de alho e gato molhado, e desviou os olhos dos pássaros decapitados espalhados ao seu redor, sem dúvida vítimas do gato. Ela bateu na porta e preparou-se para uma briga. Vá embora, disse a voz emburrada. Isso não é jeito de tratar sua melhor amiga, Sophie cantarolou. Você não é minha melhor amiga. Então quem é? Perguntou Sophie, imaginando se Belle alguma vez viera a Graves Hill. Não é da sua conta. Sophie respirou fundo. Ela não queria outro incidente como o de Hadley. Nós nos divertimos tanto ontem, Agatha. Achei que pudéssemos fazer isso outra vez. Você pintou meu cabelo de laranja. Mas nós consertamos, não foi? Você sempre testa seus cremes e poções em mim, só para ver como funcionam. Os amigos não são para isso? Perguntou Sophie. Para ajudar uns aos outros? Eu nunca vou ser bonita como você. Sophie tentou encontrar algo legal para dizer. Ela demorou demais, e ouviu passos fortes, afastando-se. Isso não significa que não podemos ser amigas, Sophie gritou. Um gato conhecido, careca e enrugado, bufou para ela, do outro lado da varanda. Ela virou-se de volta para a porta. Eu trouxe biscoitos. Os passos pararam. De verdade, ou foi você que fez? Sophie encolheu-se, protegendo-se do gato furtivo.
fofinhos e amanteigados, do jeito que você adora. O gato chiou. Agatha, deixe-me entrar. Você diz que eu cheiro mal. Você não cheira mal. Então, por que você disse isso da última vez? Porque da última vez você estava cheirando mal. Agatha, o gato está babando. Talvez ele fareje segundas intenções. O gato mostrou suas garras. Agatha, abra a porta. O gato pulou no rosto dela. Sophie berrou. Uma mão surgiu no meio deles e afastou o gato. Sophie ergueu os olhos. Reaper está sem pássaros, disse Agatha. Seus cabelos negros, curtos, pareciam cobertos de óleo. O vestido preto, sem forma, como um saco de batatas, não conseguia esconder a estrutura ossuda e a pele assustadoramente branca. Olhos esbugalhados saltavam de seu rosto mirrado. Pensei em darmos uma volta, disse Sophie. Agatha encostou-se na porta. Ainda estou tentando entender por que você é minha amiga. Porque você é meiga e engraçada, respondeu Sophie. Minha mãe diz que sou amarga e mal-humorada, disse Agatha. Portanto, uma de vocês está mentindo. Ela enfiou a mão no cesto de Sophie e tirou o lenço, revelando biscoitos secos e esfarelados. Agatha lançou um olhar fulminante para Sophie e recuou para dentro da casa. Mas não podemos pelo menos dar uma volta? Perguntou Sophie. Agatha começou a fechar a porta, mas depois viu seu rosto desapontado, como se Sophie tivesse ficado na expectativa do passeio tanto quanto ela própria. Só uma voltinha. Agatha passou por ela com um passo arrastado. Mas se você disser algo arrogante ou fútil, eu vou mandar o Reaper segui-la até em casa. Sophie saiu correndo atrás dela. Mas assim eu não vou poder falar nada. Depois de 4 anos, a temida 11ª noite do 11º mês havia chegado. Sob o sol do entardecer, a praça tinha se transformado em um burburinho de preparativos para a chegada do diretor da escola. Os homens afiavam espadas, preparavam armadilhas e planejavam a guarda noturna, enquanto as mulheres disfarçavam as crianças. Tosavam os cabelos das mais bonitas, escureciam seus dentes, e esfarrapavam suas roupas, limpavam e esfregavam as de aparência comum, e vestiam-nas com cores alegres, cobrindo-as com véus. As mães imploravam para que as crianças mais bem comportadas xingassem ou chutassem seus irmãos, e as mais mal comportadas eram subornadas para ficar rezando na igreja. Enquanto isso, as outras crianças eram organizadas em fila para cantar, em coro, o hino da vila, abençoados sejam os comuns. O medo crescia como uma nuvem contagiante. Em um beco escuro, o açougueiro e o ferreiro trocavam livros de contos de fadas por pistas para salvar os filhos. Sob a torre envergada do relógio, 2 irmãs listavam os nomes dos vilões dos contos de fadas em busca de padrões. Um grupo de meninos unia seus corpos com correntes, algumas meninas se escondiam no telhado da escola, e uma criança mascarada pulava dos arbustos para assustar a mãe, ganhando palmadas imediatamente. Até a mendiga entrou na dança, pulando diante de uma fogueirinha e gritando: queimem os livros de contos de fadas. Queimem todos. Entretanto, ninguém ouviu, e nenhum livro foi queimado. Agatha ficava pasma com tudo isso, incrédula. Como pode uma cidade inteira acreditar em contos de fadas? Porque eles são reais. Agatha parou de caminhar. Não é possível que você acredite que a lenda seja verdade. É claro que acredito, disse Sophie. Que um diretor de escola rapte 2 crianças, leve-as para uma escola na qual uma aprende o bem e outra aprende o mal, e elas se graduem em contos de fadas? Me parece possível. Me avise se vir um forno. Por quê? Quero enfiar a minha cabeça dentro dele. E o que, eu lhe pergunto, ensinam exatamente a essas crianças? Bom, na escola do bem eles ensinam meninos e meninas como eu a se tornar heróis e princesas, a governar seus reinos de forma justa e a encontrar o felizes para sempre, disse Sophie. Na escola do mal,
eles ensinam como tornarem-se bruxas malvadas e trolls corcundas, e como lançar maldições e pragas. Maldições e pragas? Agatha perguntou, com a voz aguda. Quem inventou isso? Alguma criança de 4 anos? Agatha, a prova está nos livros de contos de fadas. Você pode ver as crianças desaparecidas nos desenhos. João, Cinderela, Rapunzel, todos eles ganharam as próprias histórias. Eu não vejo nada, porque não leio livros bobos de contos de fadas. Então por que tem uma pilha deles ao lado de sua cama? Perguntou Sophie. Agatha fez uma careta. Olhe, quem pode dizer que esses livros são reais? Talvez seja um trote do vendedor de livros. Talvez seja uma maneira de os mais velhos manterem as crianças fora da floresta. Seja qual for a explicação, não existe um diretor de escola e não existem maldições e pragas. Então quem está raptando as crianças? Ninguém. A cada 4 anos, 2 idiotas entram escondidos na floresta esperando assustar seus pais e se perdem, ou são comidos pelos lobos, e pronto, a lenda continua. Essa é a explicação mais imbecil que eu já ouvi. Não acho que seja eu a imbecil aqui, disse Agatha. Alguma coisa no fato de ser chamada de imbecil fez o sangue de Sophie ferver. Você só está assustada, ela disse. Certo, Agatha riu. E por que eu estaria assustada? Porque você sabe que vem comigo. Agatha parou de rir. Então seu olhar passou de Sophie para a praça. Os aldeões encaravam-nas como se fossem a solução para um mistério. O bem de rosa, o mal de preto. O par perfeito para o diretor da escola. Ainda paralisada, Agatha observou dezenas de olhos assustados recaírem sobre ela. Seu primeiro pensamento foi que depois de amanhã ela e Sophie poderiam fazer seus passeios em paz. Ao seu lado, Sophie observava as crianças memorizando seu rosto, caso ele surgisse em seus livros de contos de fadas algum dia. Seu primeiro pensamento foi se olhavam para Belle da mesma forma. Então, em meio à multidão, ela a viu. De cabeça raspada e vestido imundo, Belle estava ajoelhada na terra, enlameando o próprio rosto freneticamente. Sophie respirou profundamente, pois percebeu que Belle era exatamente como os outros. Ela queria um casamento comum, com um homem que ficaria gordo, preguiçoso e exigente. Queria dias monótonos, cozinhando, limpando e costurando. Queria recolher excrementos com uma pá, ordenhar ovelhas e abater porcos guinchando. Queria apodrecer em Gavaldon, até que sua pele ficasse toda manchada e seus dentes caíssem. O diretor da escola jamais levaria Belle, porque ela não era uma princesa. Ela era, nada. Vitoriosa, Sophie olhou radiante para os patéticos aldeões e se deleitou com seus olhares, como se fossem espelhos brilhantes. Vamos, disse Agatha. Sophie virou-se. Os olhos de Agatha estavam fixos na multidão. Para onde? Para longe de pessoas. Enquanto o sol se punha, adquirindo um tom avermelhado, as 2 meninas, uma linda, outra feia, sentaram-se lado a lado à beira de um lago. Sophie guardava pepinos em um saco de seda, enquanto Agatha acendia fósforos e jogava na água. Depois do 10º fósforo, Sophie lançou-lhe um olhar. Isso me acalma, disse Agatha. Sophie tentou abrir espaço para o último pepino. Por que alguém como Belle ia querer ficar aqui? Quem ia preferir isso aqui a um conto de fadas? E quem escolheria deixar sua família para sempre? Agatha bufou. Exceto eu, você quer dizer, disse Sophie. Elas ficaram em silêncio. Você às vezes se pergunta para onde foi o seu pai? Perguntou Sophie. Eu já lhe disse. Ele foi embora depois que eu nasci. Mas para onde ele foi? Estamos cercados por florestas. Desaparecer assim, de repente, Sophie virou-se. Talvez ele tenha encontrado um caminho para dentro das histórias. Talvez tenha encontrado um portal mágico. Talvez ele esteja esperando por você do outro lado.
Ou talvez tenha voltado para sua esposa, fingido que eu nunca aconteci, e morrido, 10 anos atrás, em um acidente no moinho. Sophie mordeu os lábios e voltou aos pepinos. Sua mãe nunca está em casa quando vou visitar. Agora ela vai à cidade, disse Agatha. Não há pacientes suficientes em casa. Provavelmente por causa do local. Tenho certeza de que é isso, disse Sophie, sabendo que ninguém confiaria na mãe de Agatha nem para curar assadura de fralda, menos ainda para tratar um doente. Acho que o cemitério não deixa as pessoas muito à vontade. Os cemitérios têm suas vantagens, disse Agatha. Nada de vizinhos encheridos. Nem vendedores. Nem amigos os suspeitos com cremes para rosto e biscoitos dietéticos, dizendo que você vai para a escola do mal, na terra dos contos de fadas. Ela jogou um fósforo com prazer. Sophie pousou o pepino no chão. Então sou suspeita agora? Quem pediu para você aparecer? Eu estava perfeitamente bem sozinha. Você sempre me deixa entrar. Porque você sempre parece muito solitária, disse Agatha. E eu sinto pena de você. Sente pena de mim, os olhos de Sophie faiscaram. Você tem sorte que alguém venha vê-la, quando ninguém mais vem. Tem sorte de ter alguém como eu para ser sua amiga. Tem sorte de eu ser uma pessoa tão boa. Eu sabia, Agatha ficou furiosa. Eu sou sua boa ação. Apenas um fantoche em sua fantasia imbecil. Sophie não disse nada por um longo tempo. Talvez eu tenha me tornado sua amiga para impressionar o diretor da escola, ela confessou, afinal. Mas agora é mais do que isso. Porque eu descobri, resmungou Agatha. Porque eu gosto de você. Agatha virou-se para ela. Ninguém aqui me entende, disse Sophie, olhando para as mãos. Mas você me entende. Você vê quem eu sou. Por isso eu sempre volto. Você não é mais a minha boa ação, Agatha. Sophie ergueu os olhos para ela. Você é minha amiga. O pescoço de Agatha ficou vermelho como um pimentão. O que foi? Sophie franziu o rosto. Agatha curvou-se dentro do vestido. Eu não estou acostumada, a ter amigas. Sophie sorriu e pegou a mão dela. Bem, agora nós seremos amigas em nossa nova escola. Agatha deu um suspiro, afastando-se. Digamos que eu encolha até o seu nível de inteligência e finja que acredito nisso tudo. Por que eu iria para a escola de vilões? Porque todos elegeriam a mim como a soberana do mal. Ninguém disse que você é má, Agatha, Sophie suspirou. Você é apenas diferente. Agatha espremeu os olhos. Diferente, como? Bem, para começar, você só veste preto. Por que não suja? Você nem sai de casa. Lá ninguém fica me olhando. No concurso Crie um Conto, a sua história terminou com a Branca de Neve sendo devorada por abutres e a Cinderela se afogando na banheira. Achei que era um final melhor. Você me deu um sapo morto de aniversário. Para lembrar que todos nós morremos e acabamos podres embaixo da terra, comidos por minhocas, e que por isso devemos aproveitar nossos aniversários enquanto ainda os temos. Achei atencioso. Agatha, você se vestiu de noiva no Halloween. Casamentos são assustadores. Sophie olhou para ela, boquiaberta. Tudo bem. Então, eu sou um pouquinho diferente, Agatha encarou-a, e daí? Sophie hesitou. Bem, é que nos contos de fadas o diferente geralmente acaba sendo, mal. Você está dizendo que vou me transformar em uma feiticeira má, disse Agatha, magoada. Estou dizendo que, o que quer que aconteça, você terá uma escolha, disse Sophie, suavemente. Nós duas vamos escolher como termina o nosso conto de fadas. Agatha não disse nada por um tempo. Então ela tocou a mão de Sophie. Por que você quer tanto ir embora daqui? Porque acredita em histórias que sabe que não são verdadeiras.
Sophie encontrou os olhos grandes e sinceros de Agatha. Pela primeira vez ela deixou fluir as ondas da dúvida. Porque eu não posso viver aqui, disse Sophie, com a voz falhando. Não consigo viver uma vida comum. Engraçado, disse Agatha. É por isso que eu gosto de você. Sophie sorriu. Porque você também não consegue. Porque você faz com que eu me sinta comum, disse Agatha. E essa é a única coisa que eu sempre quis. O relógio soou agudo, sombrio, no vale, batendo as horas, 6 ou 7, elas tinham perdido a noção do tempo. E enquanto os ecos ressoaram no burburinho distante da praça, tanto Sophie quanto Agatha fizeram um pedido. Que dali a um dia ainda estivessem na companhia uma da outra. Onde quer que fosse. Agatha,